Amados, bom dia, louvado seja Deus. Como é que vocês estão? A Bíblia aqui no livro de Isaías. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Você vê Deus dando ousadia a Isaías, preparando Isaías para ele clamar. Você vê no Isaías 59 também. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas Deus ele exorta Isaías a tá levando a palavra, a tá pregando a palavra, assim como ele fez com Jeremias. Jeremias, na sua inocência, ele falou que ele era um menino, que ele não tinha o entendimento da palavra e que ele não sabia falar. Mas Deus ele capacita e ele honra. Amados, contudo, não há pecado que Deus não possa perdoar. Porém, também não há alma que ele não possa lançar no inferno, se essa alma ela não andar no prumo. Entendeu? Só eu sei os dias que eu estou passando da minha vida, coisas que eu tenho que acertar, né? Andar verdadeiramente no prumo para me poder caminhar na porta estreita, amados. Que bênçãos materiais. Eu vou dizer uma coisa a você: o necessário para o homem sobreviver é a comida, a água e a veste, como no livro de Mateus fala. Se você andar na justiça, aquelas coisas vão ser acrescentadas. Não é o que está no seu coração, que no coração do homem é o coração enganoso. Amado, o mundo está passando por uma fase tão difícil, tão complicada, que as pessoas nem olham mais a palavra, amado. As pessoas nem leem mais, as pessoas não procuram mais a sabedoria dos altos céus. O mundo está trabalhando pela ganância, o mundo está trabalhando pela ignorância, pela força do braço. E quando você tem um pouquinho de entendimento para você passar uma coisa dos céus, alguma coisa que vem direto do trono do Senhor, a pessoa se escandaliza, a pessoa não aceita, de começo até se manifesta alguma pouca emoção. Só que a solidão dessa vida, amado, o desejo de possuir, o desejo de estar vivo, o desejo de fazer a vontade do homem, o desejo de ser melhor do que o próximo, atrapalha a comunicação com Cristo, amado. O jejum que o homem faz não é o jejum correto, não é um jejum de alimento, não, mas não é pecado comer, o pecado é gula. Você está me entendendo? O que é errado é a gula, é você comer demais, porque a obrigação do homem é viver em espírito, tanto dentro do casamento, como fora do casamento, como na rua, como no trabalho, em qualquer lugar. A função do homem é viver em espírito se ele tiver nascido em Cristo. Você está me entendendo? Porque assim, uma vez que o homem entende que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que o nosso corpo nos arrasta para o pecado, nosso corpo nos arrasta para o abismo, então, amados, a gente fica na necessidade de estar sempre lendo, de estar sempre buscando e colando com gente espiritual, amado. Na época que eu tocava pagode, eu fiquei lembrando disso hoje. Digamos assim, ó, nós temos um evento para fazer dia 30. Eu, desde o dia 1º, eu já estava ensaiando, dentro de casa sozinho, né? Botava as partes da música ali, a música ia mudar de tom, eu criava um arpejo, um enfeite, alguma coisa, para me poder ensaiar, para me poder praticar, para na hora da vera eu fazer bonito.
E quando chegava o dia 1º do outro mês, tipo assim, se você fez o evento, e quando chegou no outro mês, dia 1º, eu já estava ensaiando mais sozinho, né? Acabou de terminar o evento agora, você achando que eu vinha para casa e ia dormir, ficava brincando. Poxa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, porque o vocalista pediu para fazer isso, né? Tipo assim, né? Pediu para ficar só a parte da percussão tocando, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Estou falando assim para o sistema base, que o mundo espiritual é a mesma coisa. Vocês foram para a igreja, certo? Vocês ouviram a pregação do seu pastor, né? Vamos dizer assim. Você chega em casa, tem que abrir a Bíblia, amados. Você tem que ver, comparar tudo aquilo que ele falou. Você tem que analisar. Ó, o pastor falou isso. Quando você chega em casa, você não vai ver Netflix, não, amado. Pega a Bíblia, vai lá na passagem que ele falou, leva uma canetinha, anota com tudo. Não é para você ser uma pessoa religiosa. É para aquilo alimentar o seu espírito, amado. Uma coisinha à toa. Uma coisinha pequena que você pega na Bíblia, um bizuzinho, se for tiver certo, aquilo ali dá uma imensidão de riqueza espiritual doida. Ó, eu achava que Davi não poderia construir o templo porque ele tinha sangue nas mãos, porque ele era sanguinário. Só que com muito tempo foi descobrir que Davi não pôde fazer o templo por conta do adultério dele. Você está entendendo? Deus perdoou, teve consequência, mas ele não pôde fazer por conta disso. A palavra fala que todo aquele que tem adultério, ele tem sangue nas mãos. Eu estava lendo isso na Bíblia, eu estava lendo na outra. Eu tenho 2 Bíblias aqui, o pastor Tadeu me abençoou. Tem até a data que ele veio aqui em casa, 19 de novembro de 2023. Eu até risquei aqui. Aí eu pego uma Bíblia, que essa aqui tem a leitura mais fácil, a outra, as letras são maiores. Então, eu não sei mais ou menos onde que está escrito. Só que, tipo assim, o adultério, ele é como se você contaminasse o seu sangue, entendeu? Então, como a palavra fala que ele tinha sangue nas mãos, eu achei que era sangue por conta de guerra. Então, você só vai descobrir isso lendo, amados. Você só vai descobrir isso lendo. Então, uma coisinha pequena que você consegue fazer, uma coisinha pequena que você consegue ler, aquilo vai acrescentando, né? Vai acrescentando a sua riqueza espiritual. Então, mas a necessidade do cara ele estar lendo todo dia é iminente. Tem que estar lendo todo dia, amados. É uma necessidade extrema, porque quando o dia mal vem, amados, quando o dia mal vem, você tem que estar preparado para ele, para você não se escandalizar, amado. Satanás ele está em uma guerra tão grande contra os casamentos que não está fácil não. Amados, falhar, todo mundo falha. Pecar, todo mundo peca. Só que quem está em Cristo está buscando uma renovação de vida. Presta atenção. Quem está em Cristo está buscando uma renovação de vida. Mas pelo fato de você estar ainda dentro desse corpo que é pecaminoso, você vai falhar, amados. Então, aquela insistência de você agradar o Senhor, aquela insistência de você fazer a vontade do Senhor, ela tem que estar ali na vida do homem. Você está me entendendo? Porque a cada cantinho que você vai, você escuta as pessoas falando sobre futebol, sobre bebida, sobre mulher, sobre balada, sobre cultura, entendeu? Sobre tudo. Tudo que está nessa vida. Se os pensamentos do homem não estão nessa vida, se os pensamentos do homem estão no reino dos céus, então você tem que ficar focado na Bíblia. João 14,15. Né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu acho que é isso mesmo.
Eu fiz um rascunho aqui. Mas amados, você não vai conseguir se salvar pela oração do seu pastor. Você não vai conseguir se salvar pela oração do seu pai ou da sua mãe. O máximo que vocês podem conseguir é um livramento terreno. Mas a busca pelo reino dos céus, você tem que conhecer o Senhor e ser conhecido dele. Você está me entendendo? Não basta simplesmente você ficar orando, você ficar buscando. Você tem que ser conhecido do Senhor em santidade, amados. O Senhor, ele é santo 100 vezes mais. Não é santo 1, 2, 3, ele é santo 100, 200, 1000 vezes. Então, tudo que o Senhor faz é santo, amados. Tudo que o Senhor faz é santo. E o homem, tudo que ele faz é errar. Tudo que ele faz é falhar. Por mais que ele tenha uma leitura muito tremenda, que ele tenha um entendimento muito tremendo, isso não vai salvar ele se ele não permanecer no prumo, que é o corpo, a mente do homem, né? A cabeça que controla o corpo e o espírito. O espírito, ele é santo, ele tem que guiar todos os membros do homem e o corpo do homem em santidade. Por mais que vocês tenham entendimento da palavra, sabe falar, consegue honrar a Deus com os lábios, mas você não consegue andar no plumo, que é andar em espírito, se você não for conhecido do Senhor, tudo é em vão que você está fazendo, mas pode ter dom de língua, pode expulsar demônio, pode fazer tudo, mas o diabo, ele tem o poder que ele tem, porque é a permissão do Senhor. Se o diabo ele faz alguma coisa, é porque o Senhor permitiu ele fazer aquilo ali, entendeu? Ele é um anjo caído, é um querubim caído. E existe anjos do Senhor e anjos do demônio, e anjos do diabo. Quem é do diabo faz a vontade dele. Contudo, meus amados, o Senhor veio para quebrar as obras do diabo. O homem ele tem que querer. O homem ele tem que querer, ele tem que tomar uma postura, ele tem que ser antipático com as pessoas que não têm o entendimento da palavra e trabalha com heresia, entendeu? O homem tem que ser antipático. O cara ele bateu o olho em você, viu que você já tem uma tendência voltada para o lado da palavra, que você tem uma conduta, sua vestimenta é essa, seu pensamento é esse, e ele tenta mudar seu pensamento porque ele acha que você é antiquado, que você está vivendo uma coisa, que você está vivendo um conto de fada. Você tem que ser antipático, tem que ser determinado no que você quer buscar, porque o começo de tudo é vergonhoso, amados. Você vai pegar um instrumento musical, vou te dar um exemplo disso. Todo mundo acha feio, todo mundo acha... vamos botar ridículo, né? O cara fazendo um bando de coisa errada ali porque ele está aprendendo. Mas com muito esforço dele, mas quando com muita determinação ele consegue tocar a primeira música, e ele tem confiança no chão de tocar para quem ele quiser, pode vir uns melhores artistas ali para encostar para perto dele o instrumento, pede um tom e ele faz. As pessoas que debocharam antes, elas ficam envergonhadas. Porque é muito fácil, amados, você olhar para o próximo e falar: é bêbado, é maconheiro, é ladrão, é isso, é aquilo. E se aquela pessoa tiver uma mudança de vida, mano? Se aquela pessoa tiver uma mudança de vida, você vai se arrepender do que você falou. Porque Deus escolhe as coisas loucas dessa vida, meus amados. Deus escolhe as coisas. Deus escolhe as coisas que estão escantilhadas, mano. Jogadas às traças. Largado como verme. Entendeu? Deus apanha aquela pessoa. Restaura aquela pessoa. Tira as escamas dos olhos daquela pessoa, amado. Deus, ele é tremendo. Ninguém vai conseguir entender a mente do Senhor. Sabe por causa de quê? O Senhor é amor. Mas ele é justiça também. Mas se ele quiser pegar um pecador e botar para trabalhar para ele, quem impedirá o Senhor de fazer isso, amados? Sua leitura bíblica, seu achismo,
seu peito estufado dizendo que você é santo. Não, mano. Ninguém impede o mover do Senhor, mano. Nada é impossível para o Senhor. Você vê que as atrocidades que Davi fez, a palavra fala que Davi é o segundo coração do Senhor. Davi estava tomando banho na laje da casa dele, viu Betseba tomando banho, mandou os seus soldados trazer a mulher, que gostou da mulher, viu a mulher, teve relações sexuais com a mulher, engravidou a mulher. Davi descobriu que o marido da mulher era soldado dele, era oficial dele. Davi mandou para pegar Urias, né, que era o marido de Betseba, botar na frente do campo de batalha para ser morto, para ele ficar com a mulher do cara. Olha a mente do cara. Preste atenção na covardia que Davi fez. Esse cara foi morto. Chegou um profeta lá, falou, explicou o que aconteceu em parábolas. Davi falou, esse homem teria que ser morto. Aí o profeta fala, esse homem é você, Davi. E Davi cai em choro, se arrepende, perde tudo, perde o filho. Amados, contudo nessa aí, Salomão, fruto de um adultério, né, entre Davi e Betseba, Salomão falhou também no final de carreira, mas todos eles se encostaram no Senhor, meus amados. Todos neles vieram com toda a força. Porque eu falo o seguinte com vocês, se o homem acorda e se o homem levanta, e se ele tem fôlego de vida, foi porque o Senhor permitiu. Não é porque você é forte, não é porque você tem o seu médico bom, não é porque você toma os seus remédios. O homem dormiu, o homem acordou, levantou, é pela misericórdia. Então, amados, se nós não somos donos de nós mesmos, nós também não podemos tomar atitudes contra a palavra. E se você tomou uma atitude contra a palavra, Deus ele conserta você. Mas basta você querer, amados. O querer e o efetuar é do Senhor. O Senhor, quando pediu a Moisés para entrar lá dentro, para tirar o povo do Egito, Deus endureceu o coração daquele homem lá, de Faraó, né? Deus endureceu o coração dele. Moisés pedindo para libertar o povo e ele não estava querendo, A própria palavra fala que Deus endureceu o coração dele. Então, amados, Deus ele tem poder para amolecer, para endurecer, para restaurar, para enganar. Tudo o que acontece na vida do homem é permissão do Senhor. Até o pecado é permissão do Senhor. Tudo, mas é o querer do Senhor? Não. O querer do Senhor é que todo mundo medita na palavra, todo mundo se santifica, para todo mundo voltar para casa. Você está me entendendo? Só que como um bom pai e uma boa mãe fala, filho, não faz isso porque vai acontecer isso, isso e isso. E o filho desobediente não dá ouvido e faz o erro, ele pega a consequência, mas ele aprende. Porque dizem, amados, que é melhor você passar pelaquela aflição e você ter experiência do que você ficar com medo de fazer aquilo porque alguma pessoa falou. A Escritura fala, amados, que se o homem não andar no plumo, ele vai para o inferno. Você está me entendendo? E se ele não botar os caminhos dele no plumo, o Senhor vai cobrar. Agora, vai chegar um grande dia, amados, que o julgamento vai ser dos de dentro, os que têm conhecimento da palavra. E a Escritura diz, se é difícil os de dentro serem salvos, quanto mais os que estão em pecado. Então, amados, o homem ele tem que vir como se ele fosse escolhido para ele ser um sacerdote. O homem ele tem que vir com a total diferença, como se ele fosse escolhido do Senhor, para ele fazer uma missão nessa terra, para ele
pregar a palavra para ele descobrir o seu propósito, que o homem ele tem que descobrir o propósito dele na terra. Não é trabalhar. Porque a Bíblia fala que o homem nasceu para trabalhar como as faíscas que sobem para o alto. Só que quando o homem ele tem um propósito, amado, com Deus, a vida dele é descontrolada. Amado. Fazer a vontade de Cristo é um abandono de si próprio. É um abandono do homem. Fazer a vontade do Senhor, amados, é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade daquele que o enviou. João, ele vivia no deserto, mas ele não vivia porque ele queria. O Espírito conduziu João ao deserto, assim como conduziu Jesus ao deserto também, para ele se abastecer. E o que conduz o homem para chegar perto de Deus, meus amados, é a palavra. O que atrai o Senhor para o homem é a obediência. Contudo, Satanás ele foi um ser desobediente. Os demônios ficam ao nosso redor, influenciando para que você venha quebrar esse mandamento, para que você venha quebrar essa norma, assim como ele quebrou. Mas Satanás iludiu a terça parte dos anjos. O poder de persuasão, o poder de enganar dele é muito grande, mas é muito grande. Então, a leitura da Bíblia não é para você encher o seu ego para dizer porque você sabe mais. Não, fulano, você está errado, é assim. Não, a leitura da palavra é para você mesmo, é para você se salvar. As pessoas vendo que você está andando no caminho estreito, as pessoas vendo que você está andando no plumo, elas vão andar no plumo também, pela sua vida. A palavra fala que quando você lê, e quando você medita, e quando você começa a fazer planos e projetos para a sua salvação, quem está de fora vê, amados. Não estou falando que você vai ser próspero, não estou falando que você vai ser rico, que você vai ter uma vida maravilhosa, porque eu conheço vários que estão no plumo e estão passando necessidade. Não tem nenhuma cesta básica, e você vem para casa e você não entende. Senhor, por que esse varão está passando por isso? E está no plumo, amados. Esses dias eu estava vendo a rolinhazinha, pegando cada galinha, cada matinho e entrando para dentro da árvorezinha ali do pé de limão e fazendo um ninhozinho. Ela preparou o ninhozinho e colocou 2 ovinhos. E eu todo dia ficava observando, pegava no chão e jogava comida para ela comer ali e voltar, para ela comer ali e voltar. Então, teve um certo dia que eu não vi ela ali mais. No outro dia, eu também não vi ela mais. Eu peguei e pensei assim: gente, acho que essa rolinha abandonou o ninho. Será que aconteceu o quê? Eu peguei, olhei no ninho e estava chapado de formiga quente. O ninho estava todo vermelho de formiga quente. Eu vi, rapaz, tadinho, as formigas tomou conta. Aí eu peguei o ovinho para tentar salvar o ovinho. Quebrei o ovinho, tinha uns filhotinhos já tudo se mexendo lá dentro do ovinho, mas o ovo estava chapado de formiga. Aqueles filhotes de rolinha, meus irmãos, morreu, sofreu dentro do ovo, chapado de formiga, comendo ele sem poder fazer nada. Aí você vem para cá, puxa a cadeira e senta. Mas por que Deus permitiu isso? Que coisa que você não tem que entender, mas você tem que aceitar e acabou. Não foi permissão de Deus isso acontecer? Os filhotinhos de rolinho nem viam o mundo, nem vê a luz desse mundo, nem vê os outros pássaros, nem sentir oxigênio. Eles morreram dentro do ovinho. Aí você vai falar o quê? É injustiça? Os passarinhos pecou? Amados, vontade de Deus, amados, tudo acontece por vontade dele. Até o cair do homem e o levantar do homem é vontade de Deus. Porém, o desejo do Senhor é que todos sejam santos, amados. Porque só vai adentrar no reino dos céus santos, amados. Aquele que é lavado, aquele que é remido, aquele que tem uma mente nova, aquele que tem uma mente em Cristo, aquele que dá a face, que dá a outra face, aquele que perdoa. Porque, amados, aquele que perdoa, ele não está vivendo em si, amados, ele está vivendo em espírito. Tanto faz, tanto fez, se a pessoa vai até matar ele. Eu não estou falando de tapinha no rosto, pulou seu quintal. Não, estou falando, mas até se for
entendeu? Estiver na hora da morte, você saber que o cara tá armado e vai te matar. Você ter o Espírito Santo para pedir ao Senhor para não levar em consideração aquele pecado, assim como os santos fizeram, entendeu? Porque você é santo, amado, você não tem maldade, você não tem malícia. Porém, enquanto a gente está dentro desse tabernáculo, amado, enquanto a gente está aqui, nós temos que estar santificando a nossa cabeça para a santificação cair no coração e o coração guiar o corpo, amado. Porque o coração é saída da vida, amado. O coração do homem é que guia ele. Entendeu? Tem gente que tem a mente tão para frente, amado, tão maliciosa, que eles aceleram os passos deles para o mal. Entendeu? Contudo, o Senhor dá um certo tipo de linha, deixa o varão andar para ele cair, para ele levantar, para ele ver que Deus está cuidando, para ele ver que Deus está protegendo. Tipo aquele menino que ele saiu, que ele pediu a herança dele e ele foi gastar tudo. O pai não queria que ele fizesse isso, mas o pai deu a parte dele, ele foi, sentiu e voltou renovado, amados. Ele voltou destruído, mas ele nasceu de novo. Então, tem certas coisas que Deus permite acontecer na vida do homem para ele ter um crescimento espiritual, amados. O jejum, amados, é muito bom. Faça os jejuns, amados, porque eles vão abater vocês, eles vão trazer você para a palavra. Você vai ficar mais sensível a qualquer leitura das Escrituras. De madrugada, busca o Senhor, meus amados, que é onde que está o silêncio, é onde que está aqueles que realmente sabem o que quer. Se você acorda, Mel, se você levantou de madrugada para você buscar o Senhor, é porque o seu corpo, a sua mente, está tudo clamando, esperando o Senhor te responder alguma coisa. Amados, para o vídeo não ficar grande, eu vou só ler mais uma leitura aqui e vou fechar o vídeo, para eu poder preparar alguma coisa para me comer, porque o corpo meu tá, a pressão tá quase caindo já. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui são os pastores, amado. Aqui não é pregador de rua, não, que pastor não vai para a rua pregar. Aqui são os pastores. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso é doutrina, mas doutrina de homens. Os homens começam a impor coisas que não está nem nas Escrituras. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Foque em Deus, amados, no presente, esperando o seu futuro, que é retornar para casa, amados. Como difícil está sendo você falar da palavra nesses últimos dias, amados. Meu Deus. Os que têm entendimento estão sendo cegados. Os que tinham verdadeiro entendimento estão perdendo tudo que receberam. E aqueles que não tinham estão sendo derramados em abundância. Eu consigo ver, amados. Eu tenho uma sensibilidade de ver. Amados, então é isso. Eu vou fechar. Eu vou preparar alguma coisa para me comer, porque eu estou sem almoço, sem janta. Paz, amados, louvado seja Deus.